Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, economista cristão, criador deste canal, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E esse será o tema principal desta semana. Nesta semana nós vamos falar sobre dinheiro de acordo com as parábolas de Jesus. Você sabia que Jesus falou muito sobre dinheiro? E Jesus utilizava as parábolas para ensinar. Então nós vamos pegar algumas das parábolas de Jesus que ele falou sobre dinheiro e ensinou sobre dinheiro. E sim, nós não vamos falar de todas. Nós só vamos falar de 5. Uma hoje, uma na terça, outra na quarta, outra na quinta e outra na sexta. Então essa semana nós vamos falar sobre as parábolas que Jesus ensina sobre dinheiro. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Gostou do tema? Já dá o like e não se esqueça de se inscrever nesse canal para que você possa receber de primeira mão assim que eu colocar um novo vídeo. E vamos falar direto sobre o assunto. As parábolas dos talentos. Eu quero fazer a leitura da parábola toda. Não ache que é longa, porque não é. É curto o espaço, mas é importante a gente entender e compreender o todo. Então eu vou ler em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, que diz assim: Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada homem segundo as suas habilidades, e seguida foi viajar. Aqui a gente já tem um ensinamento, nós vamos falar depois da leitura. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui nós estamos falando de dinheiro, tá? Você viu que é dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Seguindo, então chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe ao seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: Servo perverso e preguiçoso, tu saibas que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro, mais uma vez, isso aqui nós estamos falando de dinheiro, aos banqueiros, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado, e até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem. Antes de eu entrar nos ensinamentos das parábolas dos talentos, que eu separei aqui, porque não cessa só aqui. Isso aqui foi o que eu consegui filtrar nesse tempo de estudo que eu tive antes de gravar o vídeo. Eu fiz algumas pesquisas sobre o valor de um talento. Talento é uma medida de peso na época romana, ou seja, na época de Jesus, e um talento hoje pesaria 43 quilos. O detalhe é que esse talento ele é de ouro, ou seja, um saquetel ou alguma caixa com ouro. No caso, cada talento tinha 43 quilos de ouro. Se nós
pegarmos o valor do ouro hoje no Brasil, cada quilo de ouro vale em média R$300 mil. Então, se a gente pegar um talento vezes 43 quilos, nós teremos um valor de R$12.900.000. Esse é o valor de um talento. Então perceba que o homem que recebeu 5 talentos, ele recebeu 64,5 milhões, falando em dinheiro nosso agora. O homem que recebeu 2 talentos recebeu 25,8 milhões. E o homem que recebeu 1 talento apenas, ele recebeu 12,9 milhões, quase 13 milhões de reais, se a gente colocar no dinheiro atualmente. O primeiro ensinamento que eu tiro aqui da questão da parábola dos talentos, que eu quero trazer para vocês, e foi o que eu absorvi, é a questão da capacidade de cada um. Esse ponto a gente encontra lá no início da parábola, já no versículo 15 diz assim, e a um deu 5 talentos, e ao outro deu 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. E em seguida foi viajar. Ou seja, nós seres humanos temos capacidades diferentes. E sim, tem pessoas que desenvolveram mais habilidades do que outras. Todos nós temos a mesma capacidade. Isso eu entendo porque Deus deu um cérebro para cada um e Deus deu a capacidade de pensar para cada um. Contudo, o ambiente onde você viveu, a forma com a qual você viveu, a forma com a qual você foi educado, as situações que você foi exposto e principalmente o que você quis fazer com o seu tempo irá lhe condicionar quais são as habilidades que você irá desenvolver nessa vida. Então, é certo que se você viveu num local onde tinha restrição de várias coisas, é muito provável que você vá deixar de desenvolver algumas habilidades na sua vida, até porque você não teve condições para isso. Isso a gente fala normalmente na infância, no começo da idade. Contudo, depois que você passou a ser uma pessoa maior, todos nós temos capacidade de fazer alguma coisa melhor com o nosso tempo. Aí passa a ser o nosso interesse e conseguir fazer coisas melhores. Então, pessoas que estudaram, pessoas que buscaram se desenvolver, pessoas que vão fazer negócios, pessoas que entram de cabeça, que empreendem, é natural que essas pessoas vão aprender mais se compararmos àquelas que não fazem esse tipo de movimento. Porque as pessoas que estão buscando novas coisas, elas se encontram em problemas, sempre. Aí você pode pensar, não, problema é coisa ruim. Não, problema é uma coisa boa. Depende do ponto de vista. Porque se você é uma pessoa que encontra muitos problemas na sua vida devido aos seus negócios, você é uma pessoa que precisa resolver esses problemas. E o fato de você resolver problemas vai te trazer habilidades, vai lhe trazer conhecimento de várias causas que você só foi forçado a conhecer devido aos problemas que apareceu para a sua vida. Agora, se você é uma pessoa muito acomodada, que não busca novas situações na sua vida, que não busca novos conhecimentos, que não busca se aprimorar, é bem provável que você tenha poucos problemas, mas consequentemente também você irá se desenvolver muito pouco. Então a primeira questão aqui é que o Senhor que estava com o dinheiro e entregou para os seus servos, em primeiro lugar ele verificou aqueles que tinham mais habilidades e que poderia conseguir fazer melhores negócios com aquele dinheiro que estava na mão. Então ele entregou 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento para um terceiro. Aqui a gente já derruba aquela questão de comunismo e socialismo. Isso não existe, isso não funciona. Porque nós não somos iguais. Nós somos iguais perante Deus, como almas, porque Deus comprou a nossa alma. Só que as nossas habilidades e o nosso desenvolvimento aqui na Terra, cada um é diferente, até porque Deus nos fez únicos. Nós somos singulares nesse ponto. Cada um tem uma impressão digital, cada um tem uma íris diferente do olho, cada um tem uma forma diferente de pensar e, consequentemente, se você pensa diferente, você vai ter resultados diferentes e ponto. Então, não funciona o socialismo, não funciona o comunismo em parte nenhuma do mundo, porque até Cristo viu que tinha pessoas que podiam receber mais e pessoas que podiam receber menos. Por quê? Porque aquele que tem melhores habilidades, a probabilidade de conseguir melhores recursos ou melhores lucros com mais é maior. Então isso é bíblico. Vamos para um segundo ponto que eu separei aqui. A atitude.
das pessoas que receberam o dinheiro. No caso aqui dos servos, ou trabalhadores, ou empregados, ou colaboradores, agora está na moda falar isso. Não interessa muito o nome, o que interessa aqui é a atitude. Qual foi a atitude do primeiro que recebeu 5 talentos e do segundo que recebeu apenas 2 talentos? A mentalidade de investir, a mentalidade de empreender, a mentalidade de pegar o dinheiro, fazer ele girar e conseguir lucro com o seu trabalho, com os seus negócios. Ou seja, eles precisaram se movimentar. Lembra que eu falei sobre a questão de você conseguir resolver problemas? Eu tenho certeza absoluta que esses servos, ao fazerem negócios, eles tiveram negócios super vantajosos, mas também tiveram alguns que não foram muito bons e provavelmente tiveram que resolver problemas nesse meio do caminho. E o fato deles conseguir resolver um problema lhe deu um aprendizado. Pô, esse tipo de negócio não entra mais. Ah, André, mas só que o Senhor não voltou para tomar conta? Sim, mas só que a Bíblia diz que ele voltou depois de muito tempo. Ou seja, esse pessoal aqui teve tempo de fazer negócios, de empreender, de comprar, de vender, de fazer um negócio girar. E foram que o primeiro e o segundo servo fizeram, tanto que recebeu 5 talentos quanto que recebeu 2 talentos. E a lucratividade que eles tiveram aqui foi de 100%. Às vezes você pode pensar, não, o que tinha 5, que fez 5, ele foi melhor do que o que tinha 2 e fez 2. Pois é, não é, porque os dois tiveram uma rentabilidade de 100%. E vamos falar a verdade, começar de 2 é mais difícil do que quem começa de 5. Então eu admiro até um pouco mais o segundo, porque ele conseguiu uma rentabilidade 100% igual ao outro que recebera 5, mas fez uma rentabilidade igual de 100%. Só que os dois tiveram essa mentalidade empreendedora, ou seja, a mentalidade de investir o dinheiro, a mentalidade de querer melhorar, de querer enriquecer, e não tem nada de errado aqui. A questão é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Agora, nas ponto de atitude também, nós vemos o segundo caso, que é do terceiro servo, que é uma mentalidade de escassez, ou seja, ele ficou com medo de fazer negócio. É aquela questão, você tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. É o que aconteceu com o terceiro servo. Como ele ficou com medo, ele pegou o talento, que era ouro, né, peças de ouro, abriu um buraco na terra e guardou lá dentro. E quando o Senhor veio fazer a conta, fechar as contas, ele apresentou o mesmo talento, ou seja, ele não conseguiu nada. Ele, inclusive, não teve a capacidade de pegar o talento do seu senhor e aplicar no banco, para que depois rendesse um girinho ali. E aqui tem um ensinamento muito grande para nós. Se nós pegarmos o nosso dinheiro e ficar com ele guardado em casa ou parado na conta corrente, não está rendendo nada. E esse é a atitude de escassez. Aquele medo de, e se faltar? E se der errado? Eu não posso fazer esse tipo de coisa, que é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Se você pensa dessa forma, você é um escasso. Você é aquela pessoa que tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. E aqui, como que o Senhor, ou no caso Cristo nessa parábola, classificou a pessoa que tem esse medo? É um servo infiel, preguiçoso. Esse é o termo utilizado, preguiçoso. Então nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo de fazer negócios. Nós não podemos ter medo de empreender, porque Cristo não quer isso. A parábola dos talentos mostra muito claramente que nós devemos investir o dinheiro e não deixar ele parado. E muito pior, gastar ele todo. Porque quem gasta tudo, de acordo com Provérbios capítulo 21, versículo 20, é um tolo. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que quem gasta tudo é um tolo. E eu tenho certeza que você não é um tolo, então você vai colocar o seu dinheiro para investir. Terceiro ponto que eu quero colocar aqui são os resultados. A gente já deu uma pincelada sobre essa questão. Os resultados. Logo, os 2 servos que tiveram a mentalidade de empreender, a mentalidade de fazer negócio, eles tiveram resultado 100% acima do que eles receberam. Foi ótimo. Além disso, tem um outro resultado aqui que não está colocado em valores. Só que o Senhor, quando ele faz o julgamento, ele recebe as contas e fala assim: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel em poucas coisas, ou seja, 5 talentos, nós estamos falando aqui 5 talentos é 64 milhões de reais. Tá? Foste fiel em poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Então, se você é uma pessoa que começa a empreender pequeno,
Às vezes você não começa com 64 milhões, às vezes nem com 64 mil, às vezes você entra com 64 reais. E tudo bem, não tem problema. A questão está mais aqui do que a quantidade que você começa. Se você tem a cabeça com o pensamento correto, você consegue buscar aquilo que você quer. Agora, se você tem uma mentalidade de escassez, mesmo o rapaz aqui que pegou um talento, que nós estamos falando de quase 13 milhões de reais, guardou, enterrou, porque ficou com medo de fazer o negócio acontecer. Entendeu? Então a questão aqui, qual é o resultado que você quer para a sua vida? Você quer ser um servo bom e fiel e ser colocado em negócios maiores ainda? Ou você quer ser um servo preguiçoso e perder até o que você tem? Por quê? Aqui vem o aprendizado, que é o final da parábola. Porque o Senhor aqui, quando Cristo está contando, diz assim, ó: tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Se você é uma pessoa que tem medo de perder dinheiro, fique certo, você vai perder dinheiro. Em Provérbios também diz assim, ó, que conforme nós pensamos em nosso coração, assim nós somos. Então, se você pensa que se você fizer um negócio vai dar errado e você vai perder dinheiro, fique tranquilo, vai dar errado e você vai perder o dinheiro. Então, a questão está aqui como a gente pensa, como a gente quer os nossos resultados. Se a gente tem medo, se a gente não tem, se a gente tem a vontade de aprender, a vontade de fazer coisas novas. É essa a questão aqui. É esse o aprendizado. Cristo pede que nós sempre devemos estar em movimento. Nós sempre devemos estar buscando novas alternativas, novas habilidades, aprendendo, e certamente durante o aprendizado terão erros, porque a gente aprende com os erros, e quando você erra, dá 2 passos para trás e depois avança de novo, só que naquele erro você já não comete mais, porque você já aprendeu, e assim você vai melhorando dia a dia. Lembre sempre, os problemas te dão uma excelente forma de você se capacitar e conseguir resolver eles. Aquele que não busca problemas, com certeza também não se qualifica. E quanto maior ficarem os seus negócios e maior você estiver perante a sociedade, maiores problemas você terá para resolver. E quanto maior forem os seus problemas, pode ficar tranquilo, mais relevante é a sua pessoa durante a sociedade. Fique certo com relação a isso. Pessoas com negócios grandes resolvem problemas grandes. Pessoas com negócios pequenos resolvem problemas pequenos. Pessoas sem negócios não resolvem negócio nenhum, não resolvem problema nenhum e também não tem resultado nenhum. Esse é o que eu queria passar para vocês nessa primeira parábola dos talentos, a parábola de segunda-feira, que nós vamos passar essa semana falando o que Jesus ensinou sobre dinheiro através de algumas das suas parábolas. Não vamos falar de todas, porque tem mais parábolas que falam sobre dinheiro. E hoje nós falamos sobre a parábola dos talentos. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, por favor, dê o like, porque isso nos ajuda muito a divulgar o nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do Economista Cristão, convido você a se inscrever para que você possa receber os novos vídeos que eu vou postando todos os dias aqui no canal do Economista Cristão, e te aguardo no próximo vídeo.